Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Cogitato, um podcast onde a gente fala sobre psicologia, saúde geral e muito mais. Eu sou o Gustavo, hoje eu tô aqui com o Cássio. Fala galera, beleza? Vambora? E com a Nani. O que a gente vai falar hoje, hein, Nani? Gente, hoje tem um assunto. Nós vamos falar sobre responsabilidade digital e a epidemia da desinformação. É verdade. O pior é que não é nem da desinformação, né? É da falsa informação. Mas se você tem interesse nesse assunto, fica com a gente aí. E aí, gente? É isso. Vamos falar sobre esse assunto? Vambora. O que vocês acham dessa responsabilidade digital? Eu vou fazer duas perguntas para vocês e já começando ouvindo a opinião de vocês. Mande as polêmicas para que nós possamos comentar. De preferência, não tão polêmico. Vocês confiam em tudo o que aparece na internet? Ou só acreditam naquilo que parece mais fácil e rápido para resolver os seus comportamentos e justificar esses comportamentos? Isso foi estranhamente específico. Caramba, nossa, eu acho que acreditar em tudo que acontece na internet, acho que hoje dá para se fazer um filtro, até por conta dessa, vamos dizer assim, terra sem lei, né? Acho que a gente consegue determinar as coisas que têm um nexo e as que não têm um nexo. Mas a pergunta que veio em segundo ponto, acho importante. A gente saber medir o que a gente realmente leva com relevância, né? De que maneira a gente mede essa relevância, né? Eu concordo contigo, Cássio. Mas engraçado, vê se não é só comigo que isso acontece. Que é, mesmo eu sabendo que eu preciso ter esse filtro, mesmo sabendo muito sobre vícios de mídias digitais, sabendo de várias coisas que a gente precisaria estar fazendo, de vez em quando eu leio alguma notícia, leio algum post, vejo algum vídeo, que não tem nenhuma referência científica ou não é nenhuma pessoa de relevância ou uma pessoa, um profissional falando sobre aquele assunto, e eu reproduzo. Perfeito. Tipo, automaticamente, é natural. E daí quando se percebe, tu já, nossa, mas será que isso daqui que eu tô falando é verdade? Mas daí tu abafa, né? Porque daí tu fica com vergonha. Nossa, mas eu acho que eu falei caquinha aqui na real, né? Já aconteceu isso com vocês? Comigo Será que isso acontece passou direto. pelo crivo científico ou da veracidade? Será que aquilo é verdade? Mas como vocês acham que as pessoas estão se comportando com relação a isso? Olha, partindo do ponto do que o Gustavo falou, eu vejo que existe uma coisa em comum. Às vezes a gente se pega nessa informação que não tem nenhuma relevância e reproduz. Como se fosse uma verdade. Como se fosse uma verdade. É um grande perigo, né? A gente atualmente utiliza a palavra fake news, né, para falar sobre notícias que, enfim, são capciosas, né? E agora, como é que a gente faz para saber se é mentira ou verdade? De que maneira que a gente consegue buscar a veracidade daquele assunto? É muito difícil, né? Porque eu penso até por mim. Poxa, que nem eu falei, nós que somos da área da psicologia, mesmo assim a gente vê coisas, nós sabemos que devemos ter um filtro de informação e mesmo assim a gente vê coisas que não são reais ou que não são científicas e às vezes a gente reproduz, não digitalmente, que é importante ter essa responsabilidade de pesquisar isso que a gente vai falar mais pra frente. Mas, entre nossos amigos, entre nossas famílias, a gente está toda hora reproduzindo coisa que a gente não sabe se é verdade, se é mentira. E muitas vezes, Gustavo, isso se reproduz conosco, principalmente quando acontece, a gente se depara com uma notícia dessas ali falando, e por algum motivo aquilo já estava no nosso pensamento como uma coisa que poderia ser verdade e confirma a minha ideia. Tá vendo? Ó, aquilo que eu pensava realmente era isso, mas aquele viés de confirmação era só meu e eu precisava daquilo. Então, era uma opinião minha, às vezes faz parte até do meu próprio comportamento. Mas será que isso seria algo que realmente é verdadeiro? Suficiente? Até complementando que a pergunta do Cássio, e para saber que é verdadeiro, é um esforço. Onde é que tu vai pesquisar? Tipo, uma pessoa comum, às vezes, que não tem uma graduação de ensino superior ou não tem um conhecimento científico, ela vai ler a notícia, ela quer ler a notícia. Ela espera que o jornalista vai fazer um trabalho legal, que buscou as fontes. Ela não vai querer pesquisar outras fontes e várias outras coisas, porque é cansativo, né? É verdade. Eu confesso que quando eu entro nessa linha de discordância sobre alguma informação,
eu tenho buscado conversar com várias pessoas a respeito daquele mesmo assunto. Não simplesmente de forma técnica, mas para mim entender também qual a visão, de que maneira que eles estão olhando aquele algo que está acontecendo, seja uma informação do mundo, ou seja alguma coisa a respeito atual, assim, que está acontecendo. Eu vejo que eu consigo ter uma troca com essas pessoas para depois conseguir formar um pensamento sem partir para aquela pesquisa mais aprofundada para ver se faz sentido ou não. Achei legal, achei uma estratégia legal. É uma boa buscar estratégia. outras fontes, né? Claro que daí tu tem que ser fontes também que tu imagina que vão ter um pensamento A ali. Nani é uma fonte minha muito confiável. É, Sempre que eu tenho alguma não dúvida, eu vou na Nani. Nani, o que você acha? Aí ela Isso passa, eu vou filtrando depois. Pode ser um viés de confirmação. Você Pode está ser um viés de confirmação. confiando muito É verdade. e você está supondo que eu sei e isso pode chegar como uma verdade. E às vezes ela também não é. Tá, mas não vou subjetivar isso, senão eu vou ir longe, tá? Mas eu confio, tá? Na dúvida, pergunta pro ChatGPT. Ai, Que é meu para outro assunto. Gente, brincadeira. Mas isso toma uma proporção, às vezes, quando entra em questões, principalmente de formação de profissionais, quando as pessoas buscam ajuda para algo que é muito sério, principalmente falando de saúde mental, quando elas querem resolver um problema de forma rápida, fácil, diante de algum comportamento, e isso é um problema. Então, tem uma pessoa que a gente já citou aqui no podcast, que é o professor Cristiano Nabuco. Ele fala muito sobre as mídias digitais, e ele trouxe um estudo que é bem interessante, que mostra que quanto mais tempo a pessoa passa ali rolando conteúdos aleatórios e que se depara, às vezes, com algo que ela se identifica ali, entre aspas, como uma verdade, ou que ela está buscando algo para dar uma resposta, isso diminui a capacidade de senso crítico dessa pessoa para discernir o que é verdade e o que não é. E olha como isso é perigoso. Diante desse estudo, nós fizemos alguns recortes de assuntos aleatórios que estão aí na internet para todo mundo ver e nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Pode ser, pessoal? Vamos lá. Acho legal. Isso. Luiz, coloca aí as Bota imagens na tela. e nós vamos discutir sobre Bora. isso. Aí, como vocês produção. podem ver, agora a gente tá muito chique, né, Sim. gente? Tem um monitor aqui no final. Acho que vocês não vão conseguir enxergar nada, mas o Luizão, ele vai dar vai botar a imagem aí na tela, que eu acho que fica mais fácil. Vai dar um zoom Mas, na out. verdade, é para a gente ler aqui e comentar sobre isso. Vocês acham esses assuntos na internet com rotina. Então, como a gente estava falando, quando se trata de assuntos, principalmente de cunho psicológico, quando mexe com a saúde mental das pessoas, a gente se depara com uma frase dessa aqui. O que significa caminhar olhando para o chão segundo a psicologia? Segunda psicologia. Nossa, complexo, né? Chega a ser engraçado. Segundo a psicologia ficou bem complexo. Olha, eu vou te dizer que assim como essa outra que o Luizão voltou pra nós, o que significa? Imagina, né? Se vem uma pergunta dessa pra mim assim, naquele dia que eu acordei um pouco mal-humorado, confesso que a resposta pode sair um tanto quanto diferente, né? Agora eu posso te dizer que, olha, tomem cuidado, olhem pra baixo porque as calçadas aí, né? Cair num buraco tá fácil. Mas assim, Mas para psicologia, pra psicologia, um evento, caminhar olhando para o chão, o que isso não quer dizer o que nada, isso será gente. que significa, né, para nossa base comportamental segundo a psicologia? Né? Olha que interessante. restrito isso. Que... Pode ser algum problema de postura, né? Pode ser, por que não? O que significa caminhar pro chão segundo a fisioterapia? Gente, olha que daí a pessoa abre ali, ela vê uma pessoa andando na rua, olhando para baixo. Olha, eu li lá que a pessoa que anda, caminha olhando para baixo, ela é tal coisa. Baixa autoestima, né? A gente acaba vinculando, mas é interessante porque, a grosso modo, sem dúvida nenhuma, a gente pode acabar levando a associação de uma coisa, vamos dizer, generalizada, né? Tá olhando para baixo, então é uma pessoa que não tem confiança, é uma pessoa que tá com uma baixa autoestima. O que, vamos combinar aqui, né? Precisam de diagnósticos muito mais sérios, né? Mas você já viu a complexidade do que você está falando? Agora, com um assunto, um comportamento pontual, caminhar olhando para o chão, segundo a psicologia, pra gente não quer dizer nada. Pois é. Por enquanto a gente assim, não vazio avaliar... acho que não quer dizer nada, né? Sem Precisa de um contexto. contexto muito Com maior certeza. para que a gente possa elaborar alguma coisa sobre esse sentido. Próximo, Luiz.
De novo, sobre a psicologia. O que significa quando uma pessoa sempre fica quieta para evitar conflitos? Significa que a pessoa fica quieta para evitar conflitos. Segundo a psicologia. O próprio enunciado ele já tá dando uma resposta, né? Ela não quer falar? Pois é, cara, pois é. Mas é muito interessante a gente olhar esses dois pontos, porque assim, é claro que, na minha opinião, há um certo sentido no comportamento de ambas, mas dentro de um contexto, dentro de uma observação mais ampla, de uma coisa mais séria. Porque assim, cara, Nunca de forma isolada, né? ficar em silêncio, né? Pode ser até assim, cara, eu sou livre, então em silêncio eu ficarei para que não agrave o conflito. Como dizia Freud, às vezes um charuto é só um charuto. Às vezes um charuto é só um charuto, sem dúvida, né? Não quer dizer nada. É verdade. Nenhuma fixação. Subjetivizar tudo nesse momento não é tão interessante, né? Próxima, Luiz. Então, o que significa desviar o olhar durante uma conversa, segundo a psicologia? É no mesmo sistema que a gente pode passar para outra, porque um fato isolado não quer dizer nada. Até uma coisa eu acho interessante, que é uma coisa que todo mundo fala, né? Se a pessoa está olhando para a direita, ela está mentindo. Se a pessoa está olhando para a esquerda, ela está pensando. Gente... Para cima está buscando uma memória que é verdade. Para baixo está mentindo. Isso daí não tem nenhuma comprovação. Olha, segundo as séries de criminais, o olhar ele tem muito a ver com o perfil do criminoso, né? Perfilalistas, é isso, né? Exatamente. O que significa quando uma pessoa não consegue ficar parada de acordo com a psicologia? Bom, se a gente fosse patologizar, então seria um TDAH. Pode ser. Olha só, pode ser uma característica. Um comportamento já pode definir o que a pessoa é. É estranho isso, né, gente? É estranho e acho que até um pouco perigoso na atualidade. E também falando de rede social, acho que é pertinente dizer que hoje o telefone possivelmente é o lugar onde a gente procura o maior nível de informações possíveis e da maneira mais rápida está no nosso bolso e na nossa mão. E aí, imagina você, por uma característica sua, buscar uma informação na internet nesse sentido, por exemplo, não consigo ficar parado. E aí você coloca lá, possivelmente vai vir essa informação do TDAH. Que é um diagnóstico, né, de TDAH. Que já é um diagnóstico, de repente você já fica preocupado. Mas, é uma coisa tão mais específica, né? Digamos que é um diagnóstico difícil de fazer por conta da complexidade que é. Sem dúvida. Eu acho que a gente acostumou a falar um pouco do TDAH também como uma coisa mais rasa. Mas assim, indo um pouco mais a fundo, a gente sabe que o próprio TDAH, ele também tem uma dinâmica muito maior, com características até diferentes dentro do próprio diagnóstico, quando ele é feito de uma maneira séria, né? E individualizada. Não, sem dúvida. Não se generaliza nenhum tipo de diagnóstico. Perfeitamente. Próximo, Luiz. Aqui, então, a gente entra... Outro tópico. Sobre formações. Curso Terapeuta na Prática do Zero, com certificado online. Polêmica. Pode subir um pouquinho, Luiz? Essa é polêmica. Abaixo, desculpe. Polêmica. Mais um pouquinho. Olha só, por R$ 98,00 você se forma. Gostei dos valores, acho que é acessível. Quando Achei acessível. você compara um curso todo, R$ 98,00 com a única mensalidade. Esse é o curso todo? R$ 98,00. Nossa. Para você se formar terapeuta. Gostei. É R$9,00 por mês. Opa. Amigos da mesa, vão me desculpar, mas eu achei esse valor muito acessível. Vocês confiariam em alguém que se forma dessa maneira? Olha. Você entregaria os seus sofrimentos para alguém com uma formação? Às vezes eu sinto difícil de confiar no profissional formado, dependendo se não continuou, não fez uma graduação estendida, né? Continuou os estudos. Imagina numa pessoa que nem a graduação relacionada à área fez. Falando da área da saúde, eu acho que é importante ressaltar isso, né, gente? As competências técnicas e teóricas da nossa formação, no caso psicologia, como responsabilidade, ela né? tem uma demanda de responsabilidade muito grande, ou seja, muitas vezes a própria graduação, ela já não traz toda essa dinâmica. Não traz, né? Muitas vezes precisando a gente procurar cursos específicos, não sei se é o caso desse, mas que tragam uma bagagem, né, mais profunda sobre o nosso modelo de atuação, né? Então,
sim, no meu modo de pensar, brincadeiras à parte, acho que esse cursinho aí, ele tá um pouco Luiz, fajuto. por favor, continua que eu acho que tem mais umas informações desse curso. Olha zero só, aí avançado. você aprende, você sai do zero e você sai aprendendo sobre procrastinação, que complexo, e olha só, por Nossa, R$ 98. Desbloqueio de emoção na sessão, funcionamento da procrastinação, técnicas para alívio de ansiedade. Gente, Tudo. vocês não precisam nem pagar 98. Vai lá no YouTube, é muito mais barato. É de graça. É. Vocês acham tudo isso? Olha, eu vou E te... Bom, vamos lá, Nani, vamos E seguir. agora esse daqui, próximo. Esse aqui é um curso mais completo e melhor custo-benefício do mercado. Então você se forma em terapia cognitivo-comportamental mais psicanálise clínica. Gente, 2 áreas extremamente complexas. Diferentes. Diferentes, são totalmente opostas. Agora, baixa um pouquinho, Luiz. O detalhe, atue como psicanalista clínico e terapeuta cognitivo-comportamental. Não precisa ser psicólogo nem ter curso superior algum. Cara, Tudo bem que a psicanálise tem suas formações específicas sem Perfeito. precisar ser psicólogo. Perfeito. Por conta das Caras suas quanto histórias, que são universidade. muito caras. Perfeito. É uma outra coisa. Agora, terapia cognitivo-comportamental, se você não tem o mínimo de entendimento sobre psicologia, desenvolvimento humano, funções cognitivas básicas, se você não tem uma base para isso, você vai se formar num curso desse. Vamos combinar que, assim, né, a prática da psicologia, a gente também tem visto isso na atualidade, a regulamentação da própria palavra terapêutico já é por si só uma polêmica, né? Terapeuta e de fazer psicoterapia, né? Psicoterapia. Que ainda não é uma área exclusiva psicóloga. Mas acho que o que vale ressaltar aqui resumidamente é que se caso você esteja procurando um profissional da área ou está entrando nesse primeiro contato com uma pessoa da psicologia, procure saber também se essa pessoa é formada, se ela tem um CRP ativo, porque essas são, acho que, as mínimas responsabilidades de que alguém que oferece uma psicoterapia deve ter, né? É claro que, falando sobre valores, seria muito interessante, muito legal se realmente esses valores eles condizessem com o tamanho da responsabilidade na qual esse curso demanda, né? É um perigo pra E pessoa. então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado quanto a isso, porque é o seguinte, uma graduação, ela não deveria, pelo menos, ser algo superficial. Pegar uma informação na internet, igual a gente está fazendo aqui, é algo superficial, mas toda a dedicação do profissional para ele conseguir entender todo esse contexto a nível cultural, a nível histórico, a nível técnico, assim, ele demanda de um esforço muito grande, né? Isso. Mas daí, Cássio, entra uma questão. Quem vai fiscalizar esse profissional que não tem um conselho ético embasado para fiscalizar? Quem? Isso é um perigo. É um Sim, perigo. você entregaria Não é? os seus sofrimentos mais íntimos a alguém que estaria ileso de qualquer responsabilidade? E não é uma aromaterapia, não é um reiki que... Tudo bem, Quer fazer junto? Tem um viés energético, Isso, tem as suas que vai contribuições, sofrer, exato. né? não vai fazer mal para a pessoa. É, Não vai fazer. isso. A não ser que dê para a pessoa cheirar ozônio, sei lá. Urânio. Perfeito. Não sei. Mas a terapia, a pessoa em contato com as emoções, em contato com o sofrimento humano. Imagina as outras cidades que o profissional que não foi bem formado, não tem uma formação sólida, vai falar para essa pessoa. Porque tem uma crença que as pessoas acham que terapia não faz mal. E terapia pode fazer mal. Pode. Uma terapia Pode mal muito. conduzida pode Sem dúvida. ser muito prejudicial para o paciente. Sem dúvida alguma, sem dúvida, Né? eu Então, concordo. levamos mais uma vez aqui para você pesquisar sobre os profissionais a quem você está se entregando. Quantos casos a gente não viu aí na própria psicologia? Cura gay. Então, gente, com todo o viés, absurdo. um Isso viés é uma teológico loucura. por trás disso tudo, Isso é bem uma loucura. complicado, né? Imagina essas pessoas sem nenhuma Próximo, regulamentação. Luiz. E olha só, gente, descubra como resolver os seus problemas emocionais. Olha que maravilha isso, Muito né? bom, o enunciado tá Ajudar muito bom. pessoas que você ama e ser muito bem remunerado para isso. Olha, você vai estar cobrando as pessoas que você ama. Mas isso é perfeito, né? Olha, Resolver problemas emocionais. Volta ali, Luiz,
Luiz, por favor, olha só, nós em 5 anos da faculdade, 5 anos de faculdade de psicologia, Mini a gente curso. não aprende a Mini resolver os problemas emocionais. Mini curso. Todos. E ó, você tem 6 dias, você aprende tudo isso. Mini curso gratuito. Isso é um milagre. É um milagre de É um Deus. milagre. Agora vamos Em passar, milagre eu acredito. Em Vamos milagre eu acredito. vamos passar rapidinho pelos outros agora. Alimentos Porque- obrigatórios. Prestem obrigatório. atenção nessas palavras, gente. Obrigatórios. Próximo, Luiz. Para ser feliz, você precisa abandonar 3 hábitos. Ó, abandonando os 3 hábitos, eu nem sei quais Nossa. são, mas você vai ser feliz. Provavelmente eu sou infeliz, gente. Eu Isso também. achei. Agora esse. Como identificar uma pessoa boa em apenas 2 minutos, segundo a psicologia? Segundo a psicologia. O que é? Quem é esse cara que faz isso? Eu Próximo. preciso desse curso. Olha. Meu Deus, a pessoa que faz a avaliação psicológica lá do Detran, do exame para entrar na polícia, eu tinha que ler essa notícia. Mas Não, é só é. pessoa boa no Detran, só passa pessoa boa? Então, mas daí tinha que passar, Pois tinha é, que só a pessoa boa tem poder que saber, dirigir, né? Pô, 2 Tem que minutinhos, saber, pouquinho tempo, descobre 2 tudo isso. minutinhos, né? Próximo, Luiz. Agora esse, gente. Escolha uma concha. Eu falei concha do mar. E entenda como você lida com as suas emoções. É fantástico. Cara, tomara que essa pessoa tenha uma praia com muitas conchas próxima a ela. Pra ter opção de escolha. Não, brincadeiras à parte, mas assim, eu acho que isso vem realmente a ponto do enunciado de hoje, da proposta de hoje, que assim, talvez a importância da gente formar esse nosso senso crítico, né, para poder olhar uma informação que é um tanto quanto descabida, de certo modo, e conseguir por si só buscar uma via que seja um pouco mais responsável, né, porque vamos combinar que, agora falando um pouco mais sério, a gente lida com o sofrimento das pessoas. Possivelmente quando elas estão buscando esse tipo de assunto, é porque tem um sofrimento envolvido. Sim. Então é por isso que tem o nosso lado que procura essa parte profissional, né, para poder atender essa demanda, mas também o perigo desse momento de vulnerabilidade, você cair numa situação como essa, que eu poderia dizer assim, cara, é um golpe, né? E aí no momento de debilidade, poxa vida, não tem nem às vezes como eu conseguir olhar para a pessoa e falar assim, nossa, como é que tu foi nessa? Mas a pessoa tá precisando tanto daquilo, né? Aí eu fico pensando, e as pessoas que moram no interior, que não tem praia, como é que elas vão identificar as emoções? Então, assim, já era, não tem como. Falando nisso, cara, eu acho interessante porque temos notícias muito boas. Temos posts muito bons. Não chamou atenção. Só que saiu um estudo, 2019 acho que saiu, que analisou notícias no Twitter entre 2006 e 2018. E o que esse estudo percebeu? As fake news se espalham 6 vezes mais rápidas do que notícias verdadeiras e com alguma referência. Perfeito. Então, provavelmente se você está vendo alguma notícia, aquela notícia provavelmente é uma fake news. Isso é no Twitter, pelo menos, claro, mas a gente pode generalizar aí sem nenhum estudo, né? Na verdade, desculpa, Gustavo, a relevância ela passou a ser o nível com que as pessoas olham aquilo e não se aquilo é verídico ou se é importante, não. Vamos, todo mundo olhando, então vamos iluminar isso aqui. E por que, Cassiuzão? Porque a gente tem que entender, nós como psicólogos, as pessoas, o público em geral, que a internet, as redes sociais, são grandes companhias, são big techs que o pessoal chama, né? Onde o algoritmo que eles fazem está em prol do lucro, não do bem-estar. Não importa, para eles não importa se o conteúdo é legal, importa que as pessoas vão ver mais. Você acha que a pessoa vai ver mais um post sobre, olha, observe essas técnicas da ansiedade que podem ajudar a aliviar os seus sintomas em alguns momentos. Ou eles vão ver, escolha a concha e entenda como você lida com os seus Não, emoções. a concha é mais rápido. A concha é mais rápido. Então, as redes sociais naturalmente propagam mais fake news e conteúdos Posso só fazer um breve adendo sobre isso? Assim, eu até estava essa semana comentando um pouco sobre isso. Talvez, não vou generalizar, é uma opinião minha também. Eu acho que, de repente, grande parte de nós, pessoas como sociedade, estamos muito acostumados a remediar as coisas. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vai procurar essa ajuda ou, enfim, a resolver determinadas situações quando a vaca já foi pro brejo, quando o motor estourou, e aí a coisa fica mais cara, a coisa fica mais desesperadora.
fazendo com que informações como essas que a gente olhou sejam muito mais fáceis de você segurar, eu né? busco algo para dar uma responsabilidade para aquilo, é por conta disso aqui que eu estou tomando Perfeito. essas decisões e estou tendo esse comportamento. Isso é comum do ser humano. Até vale o estudo que você citou, né, Nani? Quanto mais tempo nas telas, mais aumenta a impulsividade dessas pessoas e maior a tendência para elas diminuírem o senso crítico. Faz muito sentido. Em conteúdos que não são Faz verdadeiros. muito sentido, tá assim, vamos para resolução rápida, porque é dessa maneira aí que a gente tá lidando com esse novo momento digital, né? Tá tudo muito rápido. E me parece até que desacelerar tem sido uma coisa errada, assim. Então, punido. parece errado desacelerar, né? É. Parece que você não está sendo mais produtivo, que você Sim. precisa dar conta. Aí tem que E ser- esse tipo de... Luiz, você tirou os nossos posts daqui, Luiz. Tirou nossa E concha. esse tipo de correlação espúria, porque é o nome que dá quando a gente tem essa causalidade entre uma coisa e outra, que é uma falsa Posso dar um conexão. É, por exemplo, assim, olha, pessoal, vocês sabiam, olha que fato interessante, interessantíssimo, Vamos lá. que 100% das pessoas que têm depressão tomam água. Nossa, Vocês acreditam nisso? Informação Então, totalmente específica. tem que tomar cuidado, não tomar água, porque tomar água pode ser Está dentro das características da depressão. não dentro das características, né? Pode ser um risco. uma Pode ser correlação. uma correlação. Risco de desenvolver depressão. Na verdade, muitas pessoas nem associam como correlação, associam como causal. Aquilo que causa. E daí eu posso falar assim, sabia que 100% das pessoas que tomam sei lá, 10% das pessoas que tomam chá de uma planta muito exótica lá na África não tem depressão, então tome essa planta. É. Tem que ter um certo cuidado, Então, né? tem umas correlações. Tem um certo cuidado. E quando alguém Fala. pega algo disso e joga na rede, numa internet, num lugar onde nós não temos domínio sobre aquilo, caiu ali, é uma terra sem lei, e pessoas vulneráveis olham aquilo e se encaixam naquele perfil, porque acontece isso, é um risco bem grande, né, Não, gente? sem dúvida. Você acha que valeria a pena a gente passar aquele Reels que a gente viu, muito interessante? Daquele médico? Isso. Não sei se nós temos tempo para isso. Temos, Luiz? É rapidinho. É muito interessante. Eu acho que o pessoal ia gostar de ver. Será que vai dar para ouvir? Pois é. Mas Ele é vai interessante, botar, ele bota o áudio separado. só puxando aqui um fiozinho da meada, é interessante também que mesmo que... Olha lá. Sigam ele, Vamos lá. arroba Quem doutor fizer uma Derrame. linha primeiro, ganha. Sabe quanto que tá o nível do seu selênio por aí? Opa, já fiz um ponto. Pegar um exame que quase nenhum médico pede, porque na nossa prática ele é praticamente inútil, e começar a falar dele como se Ele fosse tá algo fazendo perigoso. bingo de A maioria das licenciamento. pessoas nunca nem fez esse exame, porque infelizmente Porque não precisa, a maioria dos planos de saúde não cobrem, porque afinal de contas, deficiência real de selênio é muito raro. ou quando elas fazem o exame de selênio, elas olham ali para a referência e não para o valor ideal. Opa, fiz mais um ponto. Falar que dane-se a referência, dane-se aquele valor que está ali do laboratório, que é validado por estudo científico, e o importante é o valor ideal, quer dizer, tá alto o quanto você quer. Quando você tem um selênio abaixo de 110, eu já sei que você vai estar inflamado e que vai... Ponto, mais uma vez, inflamado. Tudo que tem integrativo tem que ter inflamado, porque inflamado assusta. Nossa, se ela falar de toxina, eu ganho. problemas na sua tireoide. Porque o selênio, ele é utilizado para formar glutationa, que é um dos principais antioxidantes do seu corpo, que faz a eliminação de toxinas. Bingo! Tem umas palavras que o pessoal que usa, que divulga pseudociência mais fala. Perfeito. E daí, sigam ele, né, doutor Derrame. Quem vocês acham que é mais visto, né? Essas pessoas que falam pseudociência ou ele? Isso, porque assim, ó, se você tem algo que você quer postar e você usa um tom de voz certo, convicto, você fala aquilo com convicção, juntamente com algumas palavras difíceis e palavras de impacto bombásticas, por exemplo, inflamação, toxinas, isso chama a atenção que as pessoas querem, né? Isso, o que preocupa e o que traz, né? Perfeito. Então, é muito fácil as pessoas acreditarem. Sem dúvida. Porque você passa uma imagem tão séria, tão real, tão verdadeira, que realmente as pessoas
caem nessa falácia e com certeza tem pessoas que não estão preocupadas com a responsabilidade digital. Exato, mas eu acho que é exatamente isso, né, que você falou. Eu vou assinar embaixo porque realmente me falta um pouco de entender o senso de responsabilidade realmente com a saúde. Já de pedi quando um uma exame de pessoa... selênio? Nunca me pediram. Não, é um exame de sangue e volta e meia eu faço. Agora, Mas selênio? Mas assim, eu até ia partir do ponto que realmente... Seguindo o que você falou a respeito das palavras difíceis, eu acho que hoje, buscando através do estudo, né, da boa informação, você consegue checar que tem algumas coisas ali que talvez não soem tão bem. Mas, cara, vamos combinar que, a grosso modo, a internet... Eu posso ser mais técnico num assunto, mas eu sou leigo em outros. Então, realmente... vale a pena você dar uma conferida naquilo, né? E aí acho que se liga no ponto que a gente está dizendo sobre as soluções rápidas e partindo também sobre as pessoas que estão fazendo isso, com certeza estão montando ali o seu mask, né, para poder vender os seus produtos. Também acho que tem aquele perigo no sentido do que a pessoa olha aquela pessoa e acaba, enfim, de repente querendo ser aquela pessoa. Tem outras situações da vida dela na qual, de repente, ela quer copiar e acaba buscando aquele tratamento para querer ser igual ou parecido, assim. Cara, acho que hoje na internet tem muito disso. E eu acho que é aí que entra muita responsabilidade digital, né? Você saber, eu sou leigo nesse assunto. Não é um artigo que vai me fazer especialista, porque as pessoas têm isso, né? Não. Na época da programação, por exemplo. Agora, a programação é a profissão do momento. Ok. Daí a pessoa faz um curso de programação e bota lá na bio, especialista. Daí a pessoa faz um curso de terapeuta, bota lá na bio, especialista. Não é um curso, não é um artigo, não é um livro que vai te fazer especialista e vai te dar toda a propriedade do mundo para falar. Então é preciso polêmica. essa responsabilidade. Às vezes você é leigo no assunto, quer falar, vai estudar, admita que talvez tenha dúvidas, porque isso pode estar afetando negativamente a vida de muitas pessoas. Então, é muito importante. Aí entra o nosso tema, né? Além da responsabilidade digital, essa epidemia de desinformação. Exatamente. Porque nesse caso, por exemplo, que eu trouxe ali do selênio, na dúvida, pergunte para o seu médico. E não peça isso aleatoriamente e fale, deve ser problema com selênio. Você se formou em medicina para saber? Então, assim, nossa, eu não faço ideia para que funciona o selênio. Isso, então assim, pergunte para quem entende do assunto e não fique tirando conclusões e disseminando esse tipo de notícias simplesmente para ganhar likes, né? Likes. E assim, outra coisa também, diante de toda a complexidade humana que é o ser humano, porque nós somos seres realmente muito complexos, você acha que um fator, uma causa seria a solução de todos os problemas? Antes fosse, né? Seria muito simples. Então, quando vem essas soluções milagrosas, de tantas dicas, de tantos itens, faça isso, faça aquilo, tira tal coisa, suspeitem. Faça esse custo de uma semana de 5 mil reais. Não, faz muito sentido. Faz muito sentido. Sim, todo comportamento humano sempre vai, variavelmente, ter um componente genético, ambiental, cognitivo. Perfeito. Então, nunca tem uma causa específica, é sempre um conjunto de fatores que pode levar a determinado comportamento. Perceba as ondas, né? Eu falei da programação, daí, programação se tornou, na época ali da explosão da tecnologia, todo mundo ser programador, profissão do futuro, para um ano depois, pior profissão do mundo, a inteligência artificial vai roubar todos os empregos. Então, você sempre tem que analisar as ondas que estão acontecendo. Nossa, agora é bebê reborn. Agora é a Virgínia lá. Agora é CPI das Bets. Agora é nananã. Agora é nananã. Então, as redes sociais, elas são feitas de trends, elas são feitas de ondas. Então, tente se blindar contra isso e entender, nossa, mas isso aqui está muito estranho, é só isso. Porque provavelmente isso vai passar. Okay. E a onda da saúde é o que mais pega, porque quem não tem algum problema de saúde mental ou físico... São assuntos em comum a todos, e as pessoas né? querem ficar bem, e querem soluções simples, e querem soluções rápidas, e querem soluções prontas. Eu queria fazer uma pontuação interessante também a respeito do que a Nani tinha falado, porque às vezes a gente leva a vida toda para desenvolver um comportamento ou um modo de fazer aquilo.
E aí, em algum determinado ponto, a gente vê que aquilo não tem sido bom para nós, para nossa saúde mental, ou um comportamento que está sendo inadequado, levando a um sofrimento. E daí, queremos dar essa resolução a ele do dia para a noite. Assim, Você levou a vida toda para construir. E aí a gente quer simplesmente que aquilo pare de existir. Cara, assim, até por exemplos pessoais mesmo, o quanto é difícil a gente deixar, assim, algo que você fazia muito, assim, uma coisa que você já está acostumado a fazer de determinada maneira, a mudar aquele modo de ser, aquele modo de olhar. Então, assim, para não me estender muito, a tudo tem um custo. Então, realmente, que se está muito fácil, seja no âmbito digital, profissional, se a solução for simples e fácil. Tem um escritor que fala isso, né? Que quando uma resposta simples para algo complexo, essa resposta é errada. Interessante. Interessante. É verdade. Bom, meninos, por hoje, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Acredito que é isso. Eu tenho a impressão que assim, o tempo aqui ele passa tão rápido, né? Tão ansioso. O que a psicologia diz quando Sobre o tempo isso. passa rápido? O que é passagem de tempo rápido segundo a psicologia? Luizão já tá lá, ó. Como fazer podcasters pararem de falar. O Luizão, ele já com certeza fez 10 sinais para que a gente finalizasse aqui a nossa conversa. Foi muito bacana, viu? Poder interagir com vocês aí hoje. Obrigado pelo espaço novamente, né? Espero também poder estar mais presente aí junto com vocês. Foi muito legal. Espero que vocês gostem, compartilhem, curtam, assistam lá no YouTube, Spotify, em outras nas nossas redes sociais. @cogitado podcast. E deixe os seus comentários. Ah, sem dúvida. Críticas, sugestões. Os comentários são importantes. O que você discorda ou o que você concorda? Gostamos de saber a opinião das pessoas. Por favor, pode até ser xingamento, mas de preferência não muito agressivo. Valeu? Tchau. Tchau!